antes da gente pegar aqueles valores dos sensores e mostrar na tela, a gente precisa pensar num código de como subir essa página que a gente acabou de fazer aqui no HTML pelo Arduino, né? Então, eu vou trabalhar num código agora que vai ficar dentro do Arduino, que vai fazer o Shield Ethernet trabalhar da forma que a gente mais gosta de trabalhar com ele, que é como web server, subindo a página que está no cartão de memória. O código que a gente vai fazer aqui é muito parecido com aquele que a gente fez no vídeo de acionando 40 relés pela internet e tal. Só que dessa vez a gente vai meio que desenvolver junto aí. Eu tenho aqui o meu programa que eu tinha feito para leitura de sensores. Por enquanto eu vou deixar ele de lado e vou criar um novo. Ele vai vir com o meu setup, com o meu loop. E vamos começar incluindo as bibliotecas que a gente vai usar. Como a gente vai usar o Shield Ethernet e o cartão de memória, a gente precisa basicamente de 3 bibliotecas. A biblioteca SPI para fazer a comunicação do Shield com o chip da internet e do cartão de memória via protocolo SPI. Então eu posso vir aqui no meu sketch, import library e vir até o SPI. A gente também vai precisar da biblioteca SD, então eu posso vir aqui em sketch, include library SD. E eu também vou precisar da biblioteca Ethernet. Tá. Eu vou usar nesse vídeo o Shield Ethernet 2, tá? A versão mais nova aí da placa do Shield Ethernet feito pela Arduino Italiano. Se eu tivesse usando o Shield Ethernet 1, aqui no include, eu iria incluir a biblioteca 1, certo? Então eu simplesmente viria aqui e usaria a Ethernet. Na verdade, quando você importa, vem tudo isso aqui, mas na verdade você não precisa de tudo isso aqui. Você precisa só da Ethernet.h. Se você estiver usando o Shield da geração anterior, você vai usar a biblioteca Ethernet.h para primeira geração do Shield Ethernet. Agora, como eu estou usando esse aqui, a gente vai usar a biblioteca que a Robocore adaptou a partir de uma outra biblioteca, que é aquela que a gente já informou, já disse em outros vídeos como instalar, né, que tem lá no nosso GitHub. Então, quando eu clico para incluir essa biblioteca, também vai aparecer um monte de outras aqui, mas na verdade a gente precisa só da Ethernet underline V2, tá? Então, para segunda geração do Shield. Só que você não pode deixar as duas, tá? Então você vai ter que, se você está usando uma, você vai ter que comentar a linha da outra. Então, como no meu caso eu estou usando o Shield 2, eu vou comentar aqui a inclusão da biblioteca do Shield da primeira geração, tá? De resto, comando, tudo é exatamente a mesma coisa. Próxima coisa que eu vou fazer, criar uma variável byte do MAC address do meu Shield aqui, né? Atrás do Shield tem a etiquetinha com o MAC address, então você coloca os números, né, em hexadecimal separados com uma vírgula. Como é número em hexadecimal, você tem que colocar no padrão 0x e o número que tem no adesivinho aqui. A2 0x DA 0x 10 0x 02 0x 5e. Isso é no meu caso, tá? No seu caso aí, o que vai estar no adesivo vai ser um pouco diferente do meu aqui, tá bom? Então você coloca o que tiver no seu. Beleza, criei uma variável MAC do MAC address. Agora eu vou criar uma variável que vai guardar o IP, que a gente vai chamar quando a gente estiver fazendo o nosso, puxando, né, lá no browser da internet. Então é do tipo IP address. Isso aqui é uma, eu escrevi errado, falta um D. Ele já reconhece porque isso está dentro da biblioteca Ethernet, tá? E o IP propriamente dito vai ser alguma coisa que vai ficar entre parênteses aqui. No outro vídeo, a gente conversou sobre padrões de roteadores, né? Que você tem alguns roteadores que o padrão de IPs na rede local é 192.168.0 alguma coisa, tem uns que começam com 10, enfim. Tem vários modelos aí, você precisa saber qual que é a faixa do seu roteador. Aí você pode me perguntar, mas como que eu descubro o padrão do meu roteador?
Bom, um dos métodos, que é um dos métodos mais fáceis, é você baixando no seu smartphone aquele aplicativo Fing, que você consegue ver todo mundo que está conectado na sua rede e o IP na rede local de cada um desses dispositivos. Aí é só você pegar um ali no meio que não está sendo usado e colocar no código do Arduino. Outra forma de você descobrir é acessando as configurações do seu roteador. Lá no final do vídeo, a gente vai falar sobre como acessar esse Arduino, esse IP do Arduino externamente, quando você não está na sua rede local, quando você está, por exemplo, usando 4G, 3G, quando você está no seu trabalho, usando outra rede, Wi-Fi, enfim. E para isso a gente vai entrar nas configurações do roteador. Mas agora, para mostrar para vocês como que você vê essa faixa de IPs, eu vou acessar o IP desse cara que eu tenho aqui, né? Então, a primeira coisa, você tem que conhecer o equipamento que você está usando. Geralmente, quando você compra um roteador, você vê lá no manual, você tem qual que é o IP que você entra nas configurações dele. Geralmente, pode ser o 192.168.1.1 ou 192.168.0.1, isso aí vai depender do seu roteador, né? Tem alguns roteadores da Apple que começam com 10 e por aí vai. No meu caso aqui é o 1.1.1. Provavelmente, o que você vai ver quando você entrar nas configurações do seu roteador não vai ser essa tela que você está vendo aqui no meu computador, porque a gente está usando uma interface dessa DDWRT aqui. Os botões, as funcionalidades vão ser muito parecidas, vai dar para você tranquilamente saber onde que tá essas coisas. Então, como são configurações que você quer saber do setup do seu roteador, você vai no setup dele e provavelmente vai estar no setup básico aí dele, né? Se você descer a tela, você vai encontrar esse tal aqui de Network Address Serving Settings aqui, DHCP. E você vai ver que ele tem essa informação de Start IP Address, que é 192.168.1.100. O que isso quer dizer? A gente já sabe que o padrão desse roteador é trabalhar com 192.168.1. alguma coisa. O que são esses caras aqui do DHCP? São endereços de IP que ele automaticamente vai pegar quando você conectar um dispositivo nessa sua rede. É a faixa de IPs que o seu roteador automaticamente vai dar para cada um desses dispositivos. No nosso caso, a gente vai fixar o IP do nosso Arduino. Então, o nosso IP não pode estar nessa faixa aqui. Qual que é essa faixa aqui? É do IP que ele está começando, que é o 1.100, e o máximo de usuários de DHCP é 50. Então, do 100 até o 149, provavelmente, você não pode usar, porque são IPs que ele vai atribuir dinamicamente. Então, você pode usar qualquer um que esteja abaixo desse valor. Como o meu roteador aqui é o 1.1, eu vou usar para o meu Arduino talvez 1.2. Você poderia usar outro. É só você usar um que esteja livre e que não esteja nessa faixa do DHCP. Eu vou voltar no meu código aqui e o meu IP eu vou colocar 192.168.1.2. Fecho parênteses e, por fim, eu vou criar um servidor, web server, falar qual é a porta que esse servidor vai trabalhar. A porta é uma coisa bastante importante. Quando você está no meio de servidores web, algumas portas são reservadas para algumas coisas. É meio complicado você pensar isso, mas assim, a porta 80 é a porta geral, a porta aberta à internet que você tem, vamos dizer assim. Então, quando você digita no seu navegador 192.168.1.2, se você não digitar nada depois disso, nenhum 2 pontos e um número de uma porta, você está automaticamente entrando pela porta 80, porque por convenção já está implícito que se você não digitar 2 pontos e um número do lado, você está entrando por essa porta. Lá no final do vídeo a gente vai ter que mudar isso aqui, mas depois a gente fala sobre isso. Por enquanto, deixa só essa porta 80 para a gente não precisar se preocupar em digitar 192.168.1,2 pontos e algum outro número. Deixa só assim, só para ficar mais fácil para a gente mesmo. E eu vou criar um arquivo, né? Uma variável chamada arquivo, que é uma coisa que vai pegar todo aquele nosso index.htm que está dentro do nosso cartão de memória, né? Uma variável que a gente usa junto com a biblioteca SD.
que eu vou chamar de web file. As variáveis aqui, a inclusão de bibliotecas, está tudo certo, e agora eu vou entrar no setup do meu programa. E aqui no setup eu tenho que fazer as inicializações, tanto de Ethernet, do chip Ethernet, quanto do cartão de memória que tem na própria placa. Como que eu faço a inicialização disso? O do Ethernet é muito parecido com o que a gente tem de porta serial, então eu tenho que dar um ethernet.begin. E aí, nesse caso aqui, eu tenho que falar qual que é o MAC address da minha placa, que é essa variável MAC que a gente colocou aqui em cima, e também o IP que eu estou seguindo, que é o IP que a gente colocou aqui, tá? Então, eu ponho um ponto e vírgula aí, e eu vou começar o servidor propriamente dito. Então, vou dar um server.begin. Sem essa linhazinha aqui, nada vai funcionar. Eu vou inicializar também a porta serial para a gente conseguir fazer um debug caso a gente queira. Então, numa taxa de 9.600. E agora eu vou começar a inicializar a parte do cartão de memória. Para ajudar nessa inicialização, eu vou fazer algumas rotinas de debug mostrando no meu monitor serial, só para ter algum jeito fácil de eu ver se o cartão foi inicializado corretamente e se o arquivo que eu vou usar no meu programa foi encontrado dentro do cartão de memória usando funções da biblioteca SD que a gente incluiu aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro falar que eu estou começando a inicialização do cartão de memória. Então, vou colocar lá, inicializando cartão micro SD. Ponto e vírgula. E aí a gente vai inicializar o cartão microSD. Como que a gente faz isso? A gente vai usar uma função que tem na biblioteca SD, que é o sd.begin, com o número 4 aqui, que é o pino 4, que é onde está ligado fisicamente o cartão microSD no Arduino. O que eu estou realmente fazendo aqui? Eu estou vendo se ele não conseguiu ser inicializado. Se ele não conseguiu ser inicializado, eu vou informar para mim mesmo, só para ter um debug aqui, que teve um erro. Inicialização do cartão falhou. E eu vou retornar sem nenhum resultado, porque ele não conseguiu abrir meu cartão. Porém, se eu conseguir ler o meu cartão, eu vou pular essa informação desse if e eu vou chegar à conclusão que eu consegui ler o meu cartão. Então, eu vou dar um serial.println, sucesso, cartão micro SD inicializado, porque a minha função não retornou, não entrou nesse if aqui, né? Então, quer dizer que o meu SD card foi devidamente inicializado. Existiriam outras formas de fazer assim. A gente faz desse jeito porque é o que a gente acha mais conveniente aí. Da mesma forma, de um jeito muito parecido, a gente vai ver se existe um determinado arquivo no nosso cartão de memória. Qual arquivo que a gente vai procurar no nosso cartão de memória? Justamente o index.htm, que é a nossa página HTML, que a gente vai salvar no cartão de memória para subir do cartão de memória, justamente para não salvar um site dentro da memória do nosso Arduino, para ele não ter que trabalhar com uma string que vai ser extremamente grande, porque é uma página completa web aí, né? Então, como que eu vou fazer? De um jeito muito parecido, só que agora, em vez de dar um se não sd.begin, eu vou procurar se existe um arquivo. Então, eu vou dar um sd.exists aqui. E qual arquivo que eu vou procurar? Eu vou procurar o index.htm. Fecha mais um parênteses aqui, abre a chave, fecha a chave. Se ele não encontrar, eu vou dar um serial.println, erro, index.htm, não foi encontrado. Não foi encontrado, e como eu quero que ele saia daí e não siga para a próxima instrução, eu vou dar um return, para ele não simplesmente ir para a próxima linha de código que a gente vai fazer. E se ele nem entrar nesse if, quer dizer que eu encontrei o meu arquivo. Então eu vou dar um serial.println, sucesso, encontrado arquivo index.htm. Sempre pulando uma linha para a gente conseguir visualizar bem bonitinho isso aí.
E essa parte do setup está finalizada. No nosso setup, a gente está inicializando a interface Ethernet, inicializando o servidor propriamente dito, inicializando a comunicação com o microSD e verificando se tem o arquivo index.htm dentro do nosso cartão. O que a gente vai ter que ter nesse loop? A gente vai ter que tratar quando um cliente faz o acesso no nosso Arduino, faz o acesso no nosso servidor. Então, é basicamente isso, tratar a informação que o cliente passa pra gente. Quem que é o cliente? O cliente é você no seu celular acessando o Shield, você no computador acessando o Shield, qualquer dispositivo que acesse o IP que a gente colocou configurado no Shield vai ser um cliente para ele. E como que a gente passa informações para o nosso servidor aqui? A gente passa, nesse caso aqui, através de comandos no link dele, né? Então, quando a gente acessar o 192.168.1.2, a gente vai estar acessando o link dele e ele vai retornar uma coisa a partir daí. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar depois do 192.168.1.2 um barra com mais alguma informação. E aí poderia fazer uma programação que, dependendo do que você colocasse depois da barra, ele fazia alguma coisa. Isso aí a gente vai fazer um pouco mais para frente. Por enquanto, vamos fazer o Arduino responder essa página quando vier um cliente. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos tratar o cliente. Então, eu tenho que criar um Ethernet Client aqui, uma palavra-chave que já vem na biblioteca Ethernet, chamada Client. Server.available. Isso aqui é uma rotina padrão, um código aí padrão para quando a gente quer tratar cliente. Então, colocamos isso aqui para verificar se tem alguém. Se existir o cliente, a gente vai fazer alguma coisa. Então, se if client, a gente vai fazer alguma coisa. E aqui dentro, muita coisa vai acontecer. Tá? Nosso código inteiro vai ficar dentro desse if client aqui. Então, se tiver cliente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar o que o nosso cliente está requisitando. Eu vou gerar algumas variáveis para tratar essa requisição do cliente. Então, eu vou começar criando uma variável do tipo booleana, chamada current line is blank, que vai ser uma variável que vai ajudar a gente a verificar se o cliente já parou de enviar informações no link que ele está colocando lá no browser dele. A próxima coisa que a gente vai fazer é fazer alguma coisa enquanto esse cliente estiver lá requisitando informações. Então, enquanto while o client estiver connected, então while client.connected, a gente vai fazer alguma coisa. Para verificar se existe a informação vinda do cliente, a gente vai colocar if client.available, que ainda estava faltando essa informação, que também é crucial no nosso programa. Agora, a gente vai salvar numa variável o que o cliente está mandando lá no 192.168, se ele está terminando no ponto 1.2 ou se ele está mandando alguma coisa depois. Então, tudo que vier, a gente vai salvar numa variável do tipo char. Então, char c, eu vou chamar de c, você poderia chamar do que você quisesse, é igual a client.read. Então, eu vou ler tudo que o cliente está requisitando lá no nosso browser. E aí, eu vou ter que tratar a informação a partir dessa leitura. Toda vez que você manda e dá um enter lá, coloca uma informação no browser, dá um enter, a última informação, por convenção, vai ser um barra N, né? um barra igual esse que a gente usa na internet, e a letra N, que é o jeito que o navegador entende que é o último dígito, a último caractere que você está mandando. Então, mesmo se você escrever um monte de coisa lá, no final, automaticamente ele vai mandar um barra N. A gente vai verificar se a informação que você está mandando acabou. Como que a gente vai verificar isso? A gente vai fazer um if se a informação que a gente quer acabou. Então, como que a gente vê se a informação acabou? A gente procura nessa variável char que a gente acabou de criar um barra N. Então, se o C for igual a barra N, não só isso, a gente precisa garantir que
o resto da linha tá zerado. Então a gente vai usar a nossa variável currentLine_blank, mas ali embaixo a gente vai ver como que a gente vai tornar ela verdadeira ou falsa, já que ela é booleana. Então eu coloco 2 vezes comerciais para que ele só entre nesse if se essas duas condições forem verdadeiras. Então currentLine, coloquei aqui o currentLike, não é like porque não é Facebook, é line is blank is blank. Então se isso aqui for true, se as duas informações forem true, eu vou entrar nesse if aqui, tá? Beleza, o que eu vou colocar nesse if aqui? Nesse if, eu tô tratando se o cara escreveu 192.168.1.2 só. Ou seja, se não tem nada depois daí. Então, se é só isso, eu vou devolver para a pessoa a página que a gente criou no cartão de memória. Então, para devolver a página, a gente precisa mandar uma série de comandos que o nosso navegador vai entender que é uma página HTML que você está devolvendo, que é um HTTP, que esse HTTP tá ok. Então tem uma série na verdade 3 frasezinhas que a gente precisa mandar obrigatoriamente. Então eu vou dar um client.println. O client.println é muito parecido com o que a gente faz no serial, só que em vez de você estar mandando do Arduino para o computador, como é a forma serial, você está mandando para o cliente uma resposta. Então você está escrevendo para o cliente de volta. O cliente te perguntou e o servidor respondeu para o cliente. O que eu vou responder? As linhas que são padrões. Então essas linhas aqui, HTTP barra 1.1.200, ok. É o padrão que você vai ter que sempre usar nesses casos. Você também vai ter que mandar um client.println content type, type, 2 pontos, text barra HTML, porque você está devolvendo uma página em HTML, e por fim client.println connection close no final disso, tá? E só para dividir essas informações, a gente vai colocar um client println com nada dentro, tá? E agora a gente vai pegar, depois de mandar esse cabeçalho de protocolo que é padrão, a gente vai pegar o nosso site propriamente dito que está no cartão de memória. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, salvar naquela nossa variável webfile o que tiver dentro do nosso cartão chamado index.html. A gente vai abrir um arquivo e assimilar a nossa variável do tipo file chamada webfile. Então eu vou colocar um sd.open index.html. Lembrando que se você salvou sua página com outro nome, aqui você também vai ter que mudar. Feito isso, a gente tem que verificar se a gente está com esse arquivo certinho para devolver propriamente dito para o cliente, só para ter uma garantia que esse arquivo tá ok. Então a gente vai usar um if webfile para verificar se essa informação é true ou falsa. Se for true, a gente vai enviar propriamente dito para ele. Então, while webfile estiver disponível, available, a gente vai simplesmente pegar para o cliente e escrever no cliente dessa vez. A gente usa o write, não print, igual a gente faz com o serial, só que aqui a gente está usando o write, ou a gente está usando o client. A gente coloca o webfile.read. Ele vai ficar enviando a página. Depois que ele acabar de enviar a página, ele vai finalizar aqui o while, vai sair desse while, e o que a gente precisa fazer? Fechar o arquivo. Então eu dou um close no webfile aqui. Depois de feito esse if, eu posso dar um break para sair do meu outro if, tá? Só que falta uma coisa aqui, né? Falta a gente trabalhar com essa nossa variável currentLine_blank. Toda vez que o cliente manda, a informação, na verdade, ela termina com /R/N, tá? Para saber que a linha terminou, ele manda esse /R depois desse /N. Então, se o último caractere é o /N, a gente coloca uma rotina condicional falando se lá naquela variável C, que é o que guarda tudo, vier um /N, o que eu vou fazer? Eu vou assimilar a variável currentLine is blank true.
se eu tiver recebido um /R só e não tiver recebido um /N depois, eu tenho que tratar isso também. Então, eu tenho que aqui colocar um else. Se não... Então, se eu recebi o /N, o current line é branco. É branco não. É true, porque é a última coisa que eu recebi. Se não, se o que eu recebi no C for igual ao /R, o que eu vou fazer? Eu vou falar que current line is blank é igual a false, porque ainda tem alguma coisa por receber. Então eu só vou entrar aqui se o meu último caractere é um /N e se a minha última linha é um branco. Então eu só vou responder isso aqui quando eu estiver acessando a minha página principal, que é 192.168.1.2. Na verdade, é diferente aqui, né? Se for diferente do /R, quer dizer que ele ainda está recebendo alguma coisa aqui, não igual, né? Igual ele vai ser em cima. Se ele for diferente do /R, quer dizer que ele ainda está recebendo, então a linha não está em branco ainda. Então, current line is blank é igual a falso. Desculpa, eu tinha errado essa parte aí. Depois aqui que o meu cliente desconecta, eu tenho que fazer um pequeno tratamento. Então, fechou essa chave, fechou essa outra. Aqui embaixo eu preciso tratar isso também para ficar tudo certinho, para não ter nenhum problema com o meu cliente nem nada. Então, eu posso dar um tempinho aqui para o browser terminar de receber os dados e dar um client.stop. E aí eu fecho a conexão com o meu cliente, tá? Bom, vamos ver se eu não cometi nenhum erro nesse código. Vou dar uma compilada nele, ele vai pedir para eu salvar. Terminou de compilar, tá tudo certinho. Legal, agora eu já posso passar para dentro do Arduino. Por enquanto eu vou tirar o Shield Padawan, porque eu não vou usar ele agora. E vou passar o código para dentro da minha placa. Ele demora um pouquinho para passar, porque como você pode ver aqui, esse sketch usa 21 kilobytes aqui de storage, aqui de memória flash do seu Arduino. Total, o máximo que você vai poder usar no Arduino Uno é 32, né? Na Blackboard também. Então você vê que 66 da memória da plaquinha já foi usada aí, né? Beleza, terminei de gravar isso aqui. Deixa eu desconectar ele aqui por enquanto. Posso conectar meu Shield Ethernet e falta eu salvar o meu index.htm no cartão de memória, né? Senão não vai puxar nada. Coloca o cartão de memória no seu Shield Ethernet ou no seu Shield Ethernet 2. Você vai precisar de um cabo Ethernet ligado ao seu roteador. Já conecta o seu cabo Ethernet aqui e conecta o cabo USB do computador para alimentar e também para fazer o debug. É interessante você abrir aqui o monitor serial para ver aquelas informações que a gente pediu para aparecer. E vamos lá, ó. Inicializando o cartão de microSD, sucesso, cartão de microSD inicializado e sucesso, encontrado o arquivo index.htm. Você não está acreditando muito que isso aqui daria certo? Então eu vou te mostrar uma coisa. Vou tirar o cabo USB e remover o cartão de memória. Agora eu vou ligar de novo o cabo USB aqui e vou abrir de novo o monitor serial. Ele vai dar o inicializando, cartão microSD e olha aí, ó, erro. Inicialização do cartão falhou. Então, aquela rotina lá que a gente colocou realmente está funcionando. Vamos fechar isso aqui, tirar o cabo USB e voltar com o cartãozinho de memória aqui. Eu posso ir lá no meu navegador aqui e digitar o IP 192.168.1.2. Quando eu acesso esse IP, aparece a nossa página. Então, isso aqui foi feito, tá certinho, tá bem legal. Isso aqui é tudo fixo, né? Não tem nada. Isso aqui é simplesmente aquela mesma página que a gente fez e tá rodando aqui, que a gente fez no Sublime lá e tá carregando direto do computador. A gente tá, na verdade, agora só carregando ela direto do nosso Shield Ethernet, usando o Shield Ethernet como o nosso servidor que tá guardando o nosso site. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a coisa acontecer propriamente dita. Então a gente precisa mostrar o dado de luminosidade lido do sensor ali, a gente tem que colocar a temperatura mostrando ali e a carga conseguindo ativar e desativar ela. Essa parte aqui, beleza, tá finalizada, podemos fechar e vou desconectar porque agora a gente vai ter que programar
mais um pouquinho.